Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do livro Fundamentos do Capablanca. Esse daqui é o exemplo número 53. Ele vai falar o que nesse exemplo? Que quando você obtém uma vantagem, você deve submeter um ataque e tomar muito cuidado e agir rapidamente com todas as suas e vencer o material. O que ele vai trazer? Ele vai trazer uma partida muito interessante entre ele e o Janowski, que era um jogador muito conhecido da época. Mas vamos lá, a partida. O Capablanca está de brancas. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, roque D6, bispo por C6, B por C6, D4. Desculpa, D4. Bispo E7, cavalo C3. Talvez D por E fosse melhor, mas ele mesmo falou nas observações dele que não estava familiarizado com essa variante. Então o que ele falou, melhor jogar o que eu sei e o que eu conheço. Daí ele preferiu não fazer isso naquele momento. Jogou cavalo C3, cavalo D7, D por E5, agora ele foi. D por E5, abriu a coluna D, abriu a coluna B. Vamos lá. Dama E2, roque, torre D1. Vai ficar cravando o cavalito lá. Bispo D6, para evitar problemas, o Janowski já botou o bispo lá. Bispo G5, atacando a dama. Dama E8. Cavalo H4, G6. As negras oferecem a troca para ganhar tempo e manter um ataque, sem considerar que esse curso por parte das negras. É evidente que diz respeito às brancas, só há uma coisa a fazer. Vencer a troca, preparar-se para enfrentar a tempestade. Depois que tiver passado, agir rapidamente com todas as forças para obter o benefício da superioridade numérica. Jogou bispo H6, cavalo C5, torre D2. Vai dobrar as torres provavelmente. Torre B8. Cavalo de F1 defendendo o peãozinho. Torre B4. Atacando esse peão. Ainda tem esse cavalo aqui atrás. Tem o cavalinho também que está atacando o peão. Forçou o branco a jogar C4. O C4 é o quê? Justamente para impedir o ataque a esse peão de E4. E assim o que está falando, vai criar um buraco para o D4 do seu cavalo no futuro. Essas grandes táticas mostram a mão de um mestre. Desbloquear seu iPhone antes. Um buraco no linguagem xadrez para solidificar um defeito na formação de peões que permita ao oponente estabelecer suas forças na formação de cunhas ou de outra forma sem a possibilidade de desarrojá-lo por movimento de peões. Assim no diagrama a seguir, o preto tem dois buracos em F6 e H6. O que ele quer dizer? Que o bispo dali, ninguém tira o bispo. Não tem peão para tirar o bispo. Em F6 aqui também é uma casa deliciosa para entrar aqui, né? É uma casa que você não consegue tirar com peões, né? Você só consegue tirar com peças. Mas vamos ver lá como que ele ia explorar essas. Ele achou pontos fracos. Vamos ver, ele percebeu, vamos ver como que ele foi. Ó.
Cavalo E6. Bispo por F8. Dama por F8. Cavalo E3, defendendo o peãozinho. Tá? Podia ser isso também, cavalo F3. Que ele acha até que era melhor para ele. Cavalo D4. Aí esse lugar aqui do cavalo das pretas é um lugar chato, né? Quer dizer, você não tem o bispo preto para tirar ele daí. O bispo preto seu já foi. Então vamos ver. Dama D1. C5. Na realidade ele está prevendo o que? Óbvio, né? Ele está prevendo o sacrifício aqui de torre por D4. Mas se tiver esse sacrifício, ele vai ficar com o peão aqui cravado aqui, que vai dar muita dor de cabeça. B3, defendeu, torre B8, voltou. É para jogar bispo B7 sem bloquear a torre, né? Vai que aqui fica apertado, porque se ele jogar antes o bispo, ele vai bloquear a torre e voltar à sua casa original. E aqui tá complicado, né? Pode atacar aqui, aqui, tem vários lugares. Então ele não quis fazer isso. É que fala, as manobras das negras para obter vantagens posicionais são admiráveis ao longo desse jogo. Se ele perde, se deve inteiramente ao fato que o sacrifício da troca, mesmo sem um peão, não poderia ter sucesso contra um jogo defensivo sólido. E aí vai. E realmente as negras estão aproveitando espaços, ó. Aqui, opa. Esse cavalo aqui está muito forte aqui. E vai ficar infernizando, né? Mas vamos lá, o que eles jogaram? Cavalo F3, para ver se tira esse cavalo daí. F5, E por F5, G por F5. E as pretas estão cada vez mais, estão com o centro forte. Mas, só não esqueça de uma coisa, olha a diferença. As brancas. Olha tudo que está defendendo esse rock aqui. Olha as negras. Que perigo! As negras ou eles matam ou vão morrer, porque se tiver um ataque aí vai ser terrível. Mas vamos lá. Cavalo F1. Agora ele vai trazer, agora ele vai começar a levar o cavalo para do rei para tentar dar mate lá embaixo, para atacar o rei lá embaixo. Ele vai começar a jogar as peças dele, trazer as peças dele para do rei. F4, não deixou. Ele jogou F4 justamente para não jogar para não deixar o cavalo entrar aqui. Atacou o cavalo. C por D4. Nossa, esse trio de peões aí vai dar muita dor de cabeça. Mas vamos lá. Dama H5, mas é o que eu falei, o rei está desprotegido lá atrás. E essas peças não vão fácil. Ó, ele pode conseguir trazer a torre aqui, ó. A torre aqui e trazer a torre para cá. Não dá por causa do bispo, né? Mas ele vai começar a querer trazer as peças dele para lá do rei. Para atacar. Bispo B7. Ele não dava antes, né? Agora dá, né? Torre 1.
Provavelmente ele está querendo sacrificar aqui, né? Em E5. Mas vamos ver. C5. Reforçou aí. Nossa, tá gozado, né? Tá um buraco aqui, né? Olha, impressionante. Ó, podia ser esse daqui, né? Porque se sacrificasse, ele poderia capturar na boa, né? Mas jogou F3. Aqui ele não, atualmente as brancas não podem jogar com segurança torre por E5, mas em breve ele preparará o caminho para isso. Então, ao desistir de uma torre para um bispo e um peão, ele perturbará completamente o ataque das negras e será com o peão à frente. Com base nisso, que toda nova manobra defensiva das brancas é fundada. Se você for ver, cara, tá na cara, é isso aí, ele trouxe, tá na cara que ele vai a jogada das brancas para ruptura é um sacrifício, ele sacrificar a torre em cima do E5. Mas vamos lá. Torre dobrou. Torre 6, agora a torre P entra no jogo, mas a branca está preparada. É hora de devolver a troca. E aí vai. Torre por E5, bispo por E5, torre por E5. Opa! Torre para H6. Agora vai entrar lá. E adianta, agora vai fazer a rápara. Dama por 8, torre 8. Torre 5 agora vai começar a rapa. Torre C6. Cavalo D2, ele poderia ganhar um peãozinho, né? Mas ele está preparando algo bem maior, porque se ele viesse aqui, ia dar cheque. Essa torre podia proteger, ia trocar as torres. Mas vamos lá. Jogou cavalo D2. Essa aqui, esse lance aqui é o que falou, ele está falando é mais forte. Ele jogou rei F6, torre D5, torre E6. Isso daí ele não deve permitir que as... Porque ele vai trazer o rei, provavelmente ele não pode permitir aqui, é isso. Agora ele fechou tudo, né? Rei E7. Torre C5. D3. Rei F2. As brancas não podem jogar a torre C7. Eu queria jogar a torre D8. Jogar a torre por B7. Torre pelo cavalo e acabou aqui, né? Se ele pegar o cavalo, pimba. Pimba, pimba. A torre ia ter que fazer dois movimentos. A torre ia ter que vir até aqui, daqui, vir até aqui, para dar cheque e pegar. Tá? Então não podia fazer isso daí. Por isso que não podia, mas vou voltar ao jogo. Bispo por E4. F por E4. Torre por E4. Torre D5. Torre 3 já defendendo. O final aqui é muito difícil de vencer. As brancas tiveram que fazer a última jogada antes de ser encerrado. B4. Torre E4.
torre por D3, torre por C4, torre H3, torre por B4, torre H7, cheque, rei F6, torre A7. Agora ficou muita diferença, né? Rei F5, rei F3, rei B2, rei A5, A4, capturou o peãozinho, torre por A2, H4, cheque, rei H5, cheque, rei F5, e G4, e as negras desistiram. Não tinha. Não tinha. Não tem como os dois peões juntos, cara. Não tem como segurar mesmo. Melhor desistir mesmo. É muito difícil. Dois jogadores desse nível. Não tem como mesmo. Mas que partida, hein? Foi cheio de idas e vindas. A hora que você achava que as negras estavam com a partida ganha, deu uma reviravolta muito forte. Não é à toa que o homem foi campeão mundial. Eu até estava vendo outro quintiliano fazendo um. Como é que chama? Ele estava classificando os maiores jogadores do mundo. E ele colocou o Capablanca lá nas lendas, lá em cima mesmo. Junto com Carlsen, Kasparov. Não adianta, o homem é muito forte. Joga muito mesmo. Mas valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Se você não conhece o canal, se inscreva. Eu estou postando vídeo todos os dias. Todos os dias eu posto vídeo do Zurich 53, do Capablanca. Coloco quando mando partida para mim do pessoal que é inscrito no canal. Falou então? Valeu, pessoal. Muito obrigado.